Assim como fazem com a matemática, as pessoas normalmente torcem o nariz para a gramática. O nosso convidado hoje é conhecido por analisar letras de música e utilizá-las de forma bem dinâmica em suas aulas de gramática para o cursinho. Nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o professor de língua portuguesa Sinuê Daniel Preto. Professor, seja bem-vindo. Oi, Lidiane, um prazer é todo meu. Estamos aqui para falar dessa tal língua portuguesa. Primeiro, gostaria de falar sobre a sua atuação como docente do ensino médio e do cursinho, né? Como buscar o retorno das aulas junto aos jovens? Já são 27 anos nessa batalha aí. Língua portuguesa, gramática especificamente, foi a que eu escolhi, né? Da comunicação e expressão, a gramática. Hoje nós temos vários concorrentes, né? A internet, na sala de aula, se você não tomar cuidado. Às vezes até é para o bem, né, Lidiane? Eu dizia outro dia de uma carta de amor, uma carta errada, né? Essa carta é interessante, há um término de um relacionamento e depois ela sendo lida de trás para frente, há uma aproximação e uma declaração de amor. Aí a menina, está aqui no meu celular. Ao final da aula, tudo ainda foi bastante educada, esperou o final da aula para mostrar. Mas realmente trazer esse jovem para uma linguagem você tem que acompanhar. Às vezes nos sentimos até velhos para a linguagem, né? Eu dizia a você aqui em off que eu vi outro dia uma pichada que acho que muda muito esse nosso mundo atual linguístico, que era num muro pichado, um salve paz novinha, né? Alguém mexendo com as meninas de uma determinada escola de Bauru. Então é uma linguagem muito rápida, é um aluno que ouve o lepo-lepo, beijinho no ombro, Emicida, Criolo, Raul Seixas, Polo, Cine, Charlie Brown, entendeu? Detonautas, é muita coisa para a cabeça e você tenta acompanhar. Mas esse cara é o mesmo cara que tem que ler Machado de Assis, tem que ler José de Alencar, Graciliano Ramos para entrar no vestibular. Então é um contraste, é um paradoxo linguístico muito grande. E a língua é algo muito variável, né? Qual é a tendência, qual é a expectativa de que a língua também se adapte e mude com esse boom da internet? Ela já mudou bem, ela já teve reduções, ela criou neologismos, né? Não sei quem tweetou no seu, né, agora no Twitter, jogador de futebol, alguma celebridade, o facebookiano, outro dia eu ouvi o cara falar, tô facebookando, os iPods, é uma linguagem que, sabe, para você realmente acompanhar WhatsApp, não sei o quê, o pessoal fala Zazap, brinca com isso, porque é muita coisa. Agora, a tendência é que todo mundo no momento selecione textos. As pessoas mais que procurem, elas cursando uma faculdade, elas já vão mudar o seu perfil linguístico. Por quê? Porque a profissão vai exigir. Pode ser à distância, online, presencial, ela vai querer um enriquecimento. Eu gosto muito da música Língua do Caetano, que me levou a criar uma palestra, o que pode, que quer esta língua, de 84, do LP Velô, era LP, né, Lidiane, naquela época, porque fala que nós somos como camaleões, né, que furtam cores. Então, todos se adaptam à cor do predador, à cor daquele que enfrenta o seu interlocutor com uma linguagem diferente, né? Eu sempre falo para os alunos que ele não vai falar com um médico, com um padre, com os próprios pais ou com um amigo da mesma forma. Então, ele tem vários níveis de linguagem. Todo mundo se comunica. Como diria o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. Tem gente que pensa que é ex-trumbica, mas é trumbica. E aí essa pessoa tem uma certa comunicação, Lidiane. A tendência com a internet é parecer texto curto. Eu creio que o jornal mudou assim. Muitas revistas mudaram. Não sei, você como jornalista pode ter um perfil maior sobre isso do que o meu. Mas são textos curtos, notícias curtas, né? Drops, sei lá o quê, para a pessoa realmente ler pouco ali. E aí essa mesma pessoa, quando enfrenta um vestibular, tem que ler Memórias Póstumas e Brás Cubas. E fica às vezes preocupado com uma determinada palavra do contexto que ela pode passar por cima, passar despercebida e conseguir ler. Mas o que ela não percebe é que ela lendo todos os tipos de texto, ela vai ter um enriquecimento cultural muito grande. É verdade. Professor, em uma entrevista recente, você fez a seguinte afirmação, que ninguém gosta muito de regras e a gramática é uma soma delas. Então, o humor acaba sendo um elemento importante para driblar essa falta de interesse? Sim, eu mesmo sou um paradoxo. Eu não gosto muito de regras, né? Mas as regras existem onde eu trabalho, horário e tudo mais, provas, né? E programação, né? Eu falo que às vezes nós viramos garotos de programação, né? Temos de programa, nós viramos de programação. E a regra, ela é assim. A gramática ela surgiu como uma técnica de escrita, né? Eu mesmo fui fazer letras porque eu queria ser culto.
Eu achava legal você pôr uns óculos, um livro embaixo do braço e ter um perfil de pessoa culta. E quando eu fui fazer letras, eu confesso que eu não pensava assim, o que é letras? Quando me disseram, você vai lecionar, você vai dar aula, né? Eu falei assim, dar aula? Porque você está fazendo letras. Eu falei, porque eu quero corrigir textos, escrever, ter uma cultura maior, né? Ver o que tem sobre isso. Então é uma coisa muito curiosa como que você se depara com determinados tipos de cultura. E a gramática, Lidiane, ela é uma técnica de escrita, né? Eu falo que é o contrário do Maquiavel. No caso aí, os meios justificam os fins. Então você usa determinados meios para chegar a um fim, né, que é o seu texto bem elaborado. Agora, o que você observa nas salas de aula? Quais são as maiores dúvidas dos alunos e, por consequência, do brasileiro, de uma forma geral, na hora de escrever e falar corretamente? Ele escreve mal porque ele acha difícil, né, no geral. Quando você tem um aluno que vem falar com você, depois que você falou na aula, ele vem falar com você de teatro mágico, de Cordel do Fogo Encantado, de Marisa Monte, de Arnaldo Antunes, né, só para falar de alguns ícones, você já vê que ele é diferenciado. Você gosta? Gosta. Você conhece teatro mágico? Conheço, tal. Você lê? Eu leio sobre isso. Tal revista? Eu li. Né? Eu entrei em tal site. No YouTube eu vi tal coisa. Então ele é um cara que investe em si mesmo. Boa parte acha que é levar a vida assim. Período de aula é uma tortura para o cara acordar cedo, né? Já foi muito discutido se realmente estamos sintonizados numa determinada matéria às 7 da manhã. Eu acho que tem gente que demora para pegar no tranco, até nós professores, por que não, em determinados dias. E aí ele não percebe que ele está desperdiçando um grande tempo de ler. Se ele criar um hábito de ler poucas horas por dia, ou páginas por dia, ele vai ter lido muito. Isso resultou num livro de Fernando Sabino, que mandava cartas ao grande Mário de Andrade. Aconselho até as pessoas a lerem, Cartas a um Jovem Escritor. Nesse livro, há um determinado momento em que Fernando Sabino manda uma carta para o Mário de Andrade, a quem ele encontrou numa missa e pediu, por favor, que o Mário de Andrade, sisudo, né, fechado, não, anote o endereço aí. E uma das cartas de Fernando Sabino dizia, o que ler? E Mário de Andrade começou com os clássicos, a Bíblia, até para questionar mesmo, aceitar, questionar, Shakespeare, Fausto de Goethe, né, o Goethe, cada um fala de uma forma, a Ilíada. Eu for falando dos clássicos, Camões, Dom Quixote. Eu li Dom Quixote por causa desse livro. Eu achei um dos melhores livros que eu já li, né? Agora, sem dúvida, o aluno tem medo de achar difícil. E tem também, Lidiane, se me permite colocar, aquela propaganda assim, ó. Lidiane leu Nicholas Sparks e fala pro Sinuê que é bom. Que fala pro Zezinho, que fala pra Mariazinha, a quadrilha do Drummond, né? Que lia não sei o quê, que lia não sei o quê. E aí vai todo mundo ler Nicholas Sparks, ou A Culpa é das Estrelas, ou Belo Mundo de Sofia, e outros livros. Eu já tive um preconceito contra, né? Eu usava muito a frase do Oswald de Andrade, não li e não gostei, né? Mas hoje eu creio que tem que ler de tudo, sim. Quem acreditava que na Unicamp ia cair o mundo assombrado pelos demônios? Caiu na Unicamp em 2007. Interessante você comentar sobre vestibular, porque eu nem tinha colocado isso na pauta, mas me surgiu agora na mente. Existe muita discussão sobre os modelos, os atuais formatos do vestibular. Qual que é a sua avaliação? Está correto a forma de avaliação dos estudantes? Bom, a prova de que eu mais gosto é da Unesp, particularmente, né? Não sei se não vão gostar de eu falar isso, mas eu sou bem sincero. E adorava a prova da UFSCar, porque era feita pela Unesp 2, prova linda. Prova que uma receita de bolo virava uma questão gramatical. Né? Aquela coisa de adicione, coloque, aí colocar aparecia no infinitivo, adicionar, misturar, juntar, bater os ovos, e aí você tinha que colocar no imperativo. Adicione, coloque, misture, depois usar uma tal de partícula passivadora. Adicionam-se 2 ovos, tal. Eu que curto gramática, adorava. Mas aí virou prova do Enem, que nós vamos comentar também. Então assim, o Enem e a FUVEST estão meio parecidos. Cobra uma linguagem e enunciados grandes. A Unesp continua dentro de textos, só que textos da sociologia e da filosofia. Então o que eu questiono hoje em dia é assim, imagine um garoto que só ouve um determinado tipo de música. Não vamos entrar no mérito, o pessoal não fica bravo comigo, né? Mas no rádio dele só toca aquela emissora e aquele determinado tipo de música. Esse cara vai prestar no meio do ano Unesp ou no final do ano Unesp. E aí cai Sócrates, Fredo, por exemplo, Fedro, quando eu prestei, né? Cai em inglês um discurso do Martin Luther King.
que ele só conhece o Burger King, né? E aí ele vai ler Martin Luther King. Então, eu já fiz um jabá aí, né? Então, quer dizer, como que ele vai saber que determinado texto que é? Então tem que ser aquele aluno que lê tudo, aquela pessoa atenta a tudo. Passa o ônibus, lê atrás do bus door. Não sei se é assim que fala o inglês aí, né? Vê o outdoor, aquela propaganda ali. Por exemplo, uma determinada propaganda, um aluno falou para mim, tem uma propaganda lá sobre esses sites de venda e fala assim, a cada 1 minuto 4 coisas vendem. Daí ele falou, tá errado, né? Porque vendem-se 4 coisas, igual você falou na aula, ou 4 coisas são vendidas. Eu tinha ouvido várias vezes a propaganda e não tinha percebido. Ele que percebeu. Então digamos que eu levei para esse lado de perceber. Isso me deixa muito feliz. Ele ficou um cara que ouve a propaganda, que lê a propaganda e ficou atento a isso. Então, voltando, Unesp, vestibular interpretativo, gramatical ainda na FUVEST, Enem. Eu brinco, o cara fala, que vai cair no Enem? Eu falo, não sei, é códigos e linguagem, só ele sabe, é códigos, né? Que chama códigos e linguagens da prova. E a Unicamp, placa do elevador, né? Ditado, FUVEST 2009, sorria, você está sendo filmado, falando do gerundismo, que não era um gerundismo ali. E para as pessoas colocarem na letra A, como se elas não quisessem ser filmadas. Sorriamos, não estamos sendo filmados. Olha que coisa difícil. Né? 2007, O Mundo é um Moinho do Cartola, linda música, mas aí o Cartola fala, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, porque o mundo quer mesquinho e não os sonhos. Eu sempre pensei que fossem mesquinhos, e é mesquinho porque é o sonho, o mundo, desculpe. Então, ele fala, presta atenção e preste a tu, preste a você, e daí coloca o teus. Você vê que até para explicar a gente confunde, porque confundem-se as pessoas. Então uma coisa curiosa da linguagem é que a placa de sinalização pode cair no vestibular. Mas eles são vestibulares dos bons leitores, atentos, minuciosos, prova que foca, que leva tempo. Bom, nós chegamos ao consenso de que a leitura é realmente muito importante, praticamente fundamental, hoje para o sucesso não só no vestibular, como no mercado de trabalho e na vida pessoal mesmo de cada um, né? Agora, que consequências a falta de leitura pode acarretar para uma sociedade, de uma forma geral? Deixa esse ser à margem, é o famoso marginal. Né? O marginal é uma palavra que a semântica dela se tornou sinônimo, um léxico como bandido, fora do contexto, alguma coisa assim. Por exemplo, olha que coisa interessante. Alunos da Unesp fizeram a revitalização do Vitória Regia. Eu sou chorão. Eu me emocionei quando eu soube que eles iam fazer isso, porque há tempos eu falo desse projeto. E eu achei sensacional. 3 dias depois o Vitória Regia estava pichado. Aí eu coloquei no Facebook um texto que eu fiz sobre isso, Derrota Régia, sobre esses pichadores. Um aluno meu que fez artes cênicas em Ouro Preto disse, a pichação é a fala do marginalizado. Eu fiquei pensando nisso final de semana quase inteiro e fui ler sobre isso. E curiosamente houve um tema de redação da Unesp que era grafite, arte ou vandalismo? Grafite, que até o Museu Tate em Londres foi grafitado por 2 brasileiros entre demais grafiteiros do mundo inteiro. Genial. Agora, alguém quer que piche um patrimônio ou sua casa? Não. Mas será que é a voz de alguém que está oprimido? Então a não leitura não quer dizer que seja um boçal ou alguém que a sociedade não comporta. Mas sem dúvida aquele que leu está à frente, porque ele vai interpretar textos, ele não vai pagar um produto por qualquer preço lendo. Ele não vai estacionar na vaga do deficiente dizendo, só me faltava aparecer um deficiente aqui agora. Eu já vi gente fazendo isso, né, em banco, fala assim, rapidinho, né? Na vaga do shopping, rapidinho, vai aparecer um deficiente físico agora aqui, né? Isso é ridículo. Vai jogar um papel de bala, é o que eu falo para meus alunos. Já pensou 1000 pessoas jogando papéis de bala ao mesmo tempo? Porque não dá nada? Um papelzinho de bala, uma garrafa dentro do bueiro, uma garrafa d'água, uma latinha de refrigerante ou bebida qualquer. Então, a leitura para mim abre o mundo. Abre o mundo. Eu sei a lei, eu sei o que eu estou pagando desse boleto, desse imposto. A manifestação, ela me animou nesse aspecto. Claro que como qualquer horda, súcia ou grupo, tem os marginais marginalizados, né, que estão à margem, mas que se tornaram aí ofensivos e aproveitam o momento. Torcida uniformizada,
fãs de alguma determinada banda e manifestantes. Então tem aquele bandido lá. Então nós vimos o lado que eles foram atacados pela polícia, alguma coisa assim. Mas nós não sabemos de proximidade qual diálogo houve em alguns casos. Não estou aqui defendendo a violência de uma das partes. Estou só dizendo o que houve. Então manifestar-se é porque leu. A leitura, às vezes, Lidiane, eu falo assim, ó, não leia nada, não. Seja feliz. Não leia nada. Não seja consciente de nada e deixa passar. Deixa passar. Eu pergunto assim, quem é feliz? Uma vez eu estava indo dar aula em Rio Preto e eu vi uma cena que parecia Monteiro Lobato, Jeca Tatu. O senhorzinho estava em cócoras, deitado assim com um cigarrinho de palha na boca. Até parei para tomar um caldo de cana e fiquei olhando aquele casal. E a mulher em pé. Eles esperavam, creio eu, um ônibus naquela região de Urupês, Novo Horizonte ali. Né? Você que é de Catanduva sabe aquela região muito bem. Aí eu falei assim, olha esse casal. Chegarão agora, às vezes ele liga um rádio, toma uma pinguinha, acende um cigarro de paia e fala, ô mulher, eita vida besta, como diria o Drummond. E elas esquentando feijão no fogão a lenha. Completamente alheio a todos os problemas sociais, da janela para fora. São felizes. Milho pra galinha, sei lá o quê, no outro dia 5 da manhã o galo canta e toca a vida. Agora imagine um aluno meu saindo lá de São Bernardo, como eu tive, 4h30 da manhã, pegando o trem e depois o metrô para ter aula às 7. Olha o sacrifício desse cara o dia inteiro para entrar numa disputadíssima faculdade de medicina de São Paulo ou Brasil afora. Então, quem está consciente? Quem fica sabendo da filosofia e sociologia, prefiro ficar desse lado. Creio na educação como a única fonte. Todo candidato, né, Lidiane, vem com esse papo, né? Eu vou investir na educação. Sim. Aí eu falo, pô, quanto tempo eu me conheço por gente, e se todo mundo fala que a palavra-chave é educação, por que ninguém tem a chave da educação? Né? Então, uma coisa que eu me questiono quanto a isso. Então, inegavelmente, ler. Ler. Eu tenho um projeto que é doar livros, em toda parte, até estádio de futebol, ponto de ônibus, quanto é lugar. Ainda quero colocá-lo em prática, conto com meus alunos para isso. Aí alunos mesmo dizem, Sinu, me chamam de Sinu carinhosamente, vão trocar por crack. Eu falei, mas as pessoas estão trocando o corpo por crack. Você não está entendendo, estão trocando qualquer coisa por crack. Né? Curitiba fez uma propaganda interessante, né? No meio do caminho tinha uma pedra de crack. Usou o Drummond para parafrasear contra a droga. Em 2010 fizeram uma sobre o Dunga, né? Que o Dunga não levou o Neymar, nem o Ganso para a Copa da África do Sul. E aí Curitiba estampou outdoors. Faça como o Dunga, fuja do crack. Né? Então, o que temos na verdade é que dar esse livro, porque se você doou 50 livros e 2 leram, você mudou 2 pessoas que vão continuar o efeito dominó. Vai passar para a mãe dele e tal. A mãe do crioulo, ela foi alfabetizada aos 50 anos, né? E ela já tem 8 títulos, especializações. Eles estudaram junto numa escola de supletivo. Eu acho genial. Marina Silva, alfabetizada aos 16 anos, né? Então, não estou fazendo tendência política, mesmo porque cada um vai ter sua opinião lendo, e tem que ler mesmo. A discussão que muitos são contra, ela é totalmente bem-vinda, porque ela faz você mudar a sua opinião sobre um determinado momento. E vai embora, né? Um fala não, Monteiro Lobato era racista. Não, não era, não era, falou isso, não falou aquilo. Você vai agrupando. Nunca fica uma opinião final. Agora, professor, uma curiosidade, como professor de língua portuguesa, né, de gramática, dá aquela vontadezinha de vez em quando de corrigir as pessoas? Sim, isso é uma doença. Eu assisto a filmes vendo a legenda, tem erro, muito erro. Eu faço isso com a minha mãe, ela fica muitíssimo brava. Não, mas você está certa, principalmente você que é jornalista, radialista, escritora em geral, espero que você ainda tenha seus livros, né? Porque você sabe quem ler quer exteriorizar, Sim. Fica incomodando. Por isso que eu faço minhas crônicas no jornal, né? Domingo mesmo eu fiz uma, não sei se você viu, Rodrigo e os Amigos da Onça, né? E eu creio que tem que fazer isso mesmo. Agora, a correção, ela diminui a pessoa. Para muita gente é um preconceito linguístico. Então, parece que você ganhou de alguém, e não é nada disso. Certa vez eu fui a uma lanchonete, um salgado muito bom, e aí o cara tinha reformado e falou assim, gostou, professor? Eu falei, sensacional. E o salgado continua o mesmo. E aí ele me falou aquela palavra que não se fala, aquela frase que não se fala para professor de português. Se tiver algum erro no cardápio ou espalhado pelas paredes, dá um toque. Daí eu vi
frito a óleo, o A do óleo estava com crase, né? O acento grave de crase. Aí eu falei para ele. 2 semanas depois que eu voltei lá, ele tinha separado palavras para me perguntar o que eram. Eu falei, não, eu não sou um dicionário. Mas algumas aí eu sei, mas eu não sou um dicionário. Se eu fosse, eu montaria um Disque Sinuê e ficaria só respondendo perguntas e ganhando uma grana, né? Não é nada disso. Eu ensino as técnicas da escrita e as regras gramaticais. Então também tem essa confusão. Ah, a palavra errada falou errado, usou errado. Muita gente fica assim, perplexo quando sabe que é poleiro da galinha, que é irrequieto, que determinado político gastou uma quantia vultosa e não vultuosa, que E até algumas canções de Ninar, né? Eu tava vendo esses dias, Nossa, batatinha quando perfeito. nasce esparrama pelo chão. Não, esparra, rama pelo chão. Mas parece... Todo mundo canta e errado. todo mundo fala que tem que dar metrificação, então é esparrama porque dá metrificação. Um professor me ensinou isso, eu tinha falado espalha-rama. Porque realmente, batatinha quando nasce esparrama. Vai ficar, caiu as batatas, caíram as batatas, pegue aí, né? Não, espalha a rama. Poxa. Não, e você falou tudo, cantigas. Como é que pode, né? Nana nenê que a cuca vem pegar. Não nana de jeito algum. Porque se eu naná, a cuca vem me pegar, né? Nana nenê, se não, condição, a cuca vem pegar. E outra, papai foi na roça, mamãe no cafezal. Opa, se ninguém tá aqui, quem tá falando comigo, então, cantando? Já puseram até no Facebook isso, né? E ficou chato também assim. Tudo é um certo preconceito. O que a gente quer ao corrigir alguém, você quer ver uma coisa que eu fico até constrangido, a pessoa me conhece e fala assim, cartão de aniversário, quando mandava um cartão, né, de Natal, Sino, parabéns, não vai reparar os erros, hein? Eu não vou reparar os erros e nem mudar ninguém, mas é uma coisa curiosa, né? Então, o que todo mundo, Lidiane, pessoas que têm o hábito, as pessoas às vezes têm muitas vezes têm a Bíblia ao lado da cama. Ela deveria ter também um livro de gramática, é sério, de boas maneiras, de educação, entendeu? Em geral, e devia ter um livro de gramática. Vamos ver como é que usa pronome. Ah, eu vou ao médico, vai demorar um pouco para me atender, eu vou levar um livro, porque eu estou estudando para concurso, eu vou estudar pronome. Eu vou ver esse tal de verbo, por que chama pretérito mais que perfeito? Porque isso sempre me deixou bastante encucado com isso. E vai aprender, é a prática. Quando eu comecei a dar aula, há 25 anos, um pouco mais, eu tinha toda essa confusão na minha mente. Eu achava que uma aula de acentuação era só acentuar café, tórax e tal, e acabou. Mas não, as proparoxítonas, elas já foram chamadas de esdrúxulas, porque são raras. A regra veio para facilitar. Tanto que a regra da proparoxítona, todo mundo sabe, todas são acentuadas sem exceção. Por quê? Porque elas são minoria. Aí você pega a construção do Chico, que eu usei no Derrota Régia, lá que eu falei há pouco, todas as últimas palavras proparoxítonas, né? Por isso que consegue, como se fosse a última sonoridade. E aí, dando uma guinada, eu falo sempre que Robocop gay, né? O Dinho não fez à toa a letra ali, o Bento, porque só conseguiram trejeitos e que requebrar daquela forma por serem proparoxítonas. Um tanto quanto másculo, com M, entendeu? Maiúsculo, cibernético, as proparoxítonas são lindas, eu as acho bonitas demais. Eu gosto de rústico. Entendeu? Mágica. Mágica. Não, e a acepção que traz? Ela traz assim, paralítico, ela quebra, na minha opinião. Parece que ela vivencia, né? Ônibus, parece que ele está em movimento e com pessoas já. Não sei, a carga semântica de uma palavra. Uma vez, né, deixa-me contar esse caso que é muito curioso, me colocaram para dar aula em Campinas com 2 primeiros colegiais juntos que totalizavam 100 alunos, uma escola particular. E eles se viam só na minha aula. Sexta-feira, as 2 últimas, à tarde. Olha que coisa interessante. Olha que boa ação fizeram comigo, né? As 2 últimas. Quando eu queria explicar alguma coisa, volta e meia eu falava sexo, os caras paravam assim, ficavam estarrecidos olhando para mim. Eu falava, não é nada não, é uma oxítona aqui. Os caras, vai, voltavam alguns a conversar, eu mudava de lugar e tudo mais. Mas é incrível a carga semântica que a palavra tem, né? Como se fosse um alerta, mais do que um pseu, mais do que qualquer coisa, uma palavra chamar todo mundo. A riqueza de um léxico é fora do normal. Você comentou agora há pouco, só para a gente encerrar esse assunto, sobre a questão das dublagens e legendas dos filmes. Muito erro mesmo? Muito erro. Não só lá. Vou falar da mesma palavra em 2 casos.
eu não assisti a Independence Day, né, antigo, mas eu estava num ônibus indo para Campinas dar aula. É aquela coisa que parece assim, acorda, Sinuê, que vai ter um erro de português na televisão. Eu sempre brinco que é assim, né? Aí eu acordei e apareceu lá o ator principal falando pro pai dele, estão nos colocando em xeque, com CH. Falei, nossa, uma promissória para os caras, é um cheque, favor, né, pagar a Independência Day, a quantia de... brinquei ainda, falei com os alunos. E aí, o ano retrasado, 2012... o Lula estava acometido daquela doença que o incomodou, né, que ele foi para o hospital e tudo mais. E aí na Globo News apareceu assim, doença de Lula coloca a candidatura de Haddad em xeque, com CH, na Globo News. Ficou assim, a propaganda, os dizeres embaixo ficaram uns 10 minutos. Acho que alguém ligou lá ou mandou um e-mail rapidamente. Então já vi, tem No Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é um filme genial, né? Assista umas 3 vezes para entendê-lo. Jim Carrey e aquela menina do Titanic, sim, cujo nome não sei, não lembro. Tem um determinado momento que ela está num veículo, um trem, um ônibus, e a tradução que se dá à fala dela é estou meia zonza. São 10 minutos e 52 segundos de filme, até decorei para falar para os alunos, né? Estou meia zonza. Então, eu penso assim, quanto não ganha um tradutor? E a língua portuguesa. Eu fiz uma matéria uma vez com uma turma de tradutor, e o professor deu um trabalho de correção. Eles disseram assim, vamos falar com o Sinuê que ele é professor. Eu falei, mas peraí, vocês não serão tradutores? Seremos, mas aí eu me viro, consulto um dicionário e tal. Eu falei, não, você tem que treinar agora, em língua portuguesa 6. Você tem que treinar agora para saber como é que você vai fazer a regência e a concordância para não errar lá. Então, tudo é pesquisar. O dicionário, por exemplo, Lidiane, ele não é pai dos burros, ele é pai dos inteligentes. Quem deu a ele esse nome, que foi questão da Unicamp 2009, estava o dicionário Aurélio e ao lado, bom para burro, querendo que o aluno explicasse 2 sentidos. Eu não acho que ele seja eficiente para um burro, mesmo porque até Einstein dizia que ninguém é burro e que a imaginação é maior que o conhecimento. Então você imagine achar que alguém é burro. Eu não desprezo ninguém. Há alunos assim que você vê não copiando a matéria, não prestando atenção, e o cara ama música. E o cara passa na Unicamp em música porque foi interessante a redação dele. Mas como é que ele fez essa redação sem copiar gramática? Porque às vezes ele é um cara que só lê. Eu me lembro de já uma escola em que eu lecionava, que a gente dormia na escola. Pela manhã, o guarda noturno falava assim, você viu, professor, o governo vai fazer tal coisa. Você viu, professor, o Palmeiras vai fazer tal coisa. Você viu, professor? Eu falava, seu João, como o senhor sabe disso? É que eu fico à noite aqui com os jornais, eu fico lendo os jornais enquanto eu trabalho para não dormir. Então ele se inteirava de todas as notícias. Outro, numa palestra em que eu fiz numa faculdade, um senhor que copia os livros. Olha que coisa, Lidiane. Ele pegou, por exemplo, Dom Casmurro, cadernos universitários e escreveu a obra de novo. Ele tem, espero que tenha, 52, não mais, 62 e fazia direito nessa faculdade. Aí eu falei, por que o senhor faz isso? Ele tinha até um sotaque nordestino e tal. Ele falou, porque eu me sinto escritor e também aprendo. Eu vejo as palavras, eu fico perto delas. Achei genial isso. Fantástico. Ele copia os livros, ele copia as palavras. Então você vai ver Tilbury, carruagem, ele vai aprender o que é Tilbury, copiando novamente o grande bruxo de Cosme Velho, Machado de Assis. Muito bacana, professor. Agora nós estamos ainda nas comemorações, né, relativas ao mês da mulher, e eu sei que você tem esse trabalho de análise das músicas, dentre outras coisas. Mas eu não entendo as mulheres, tá? Quem as entende? Não, acho que nem é só as próprias. E o Almodóvar. E olha lá. E eu separei aqui algumas músicas. Você tem uma palestra muito interessante, né, a respeito desse assunto. E aí nós separamos aqui, então, 3 músicas para que você faça para a gente, gentilmente, claro, uma breve análise semântico-gramatical dessas músicas que tratam sobre o assunto mulher. E essa análise, com certeza, alguns professores, ao assistirem, terão opiniões diversas. Sim. Também. Por isso que ela é plurissignificativa e genial. É só uma tentativa, né? Não liguei para o grande Chico, infelizmente, e não falei, o que você quis dizer, né? O Chico, ele tem uma vida difícil, como eu já falei, né? Ele acorda e vai escrever, caminha pela praia, vai dar um belo beijo na Marieta Severo, mesmo sendo ex, ver os netinhos e se inspirar, né, Lidiane, para escrever os belos textos. Então a tentativa é de analisar o que o grande poeta quis dizer. Nós nunca temos, assim, uma ideia final, né? Outro dia eu estava lendo um autor comparando Capitães da Areia, do Jorge Amado, com Peter Pan.
né? X-Men comparado com Malcolm X e Martin Luther King, que o do mal é o Magneto, né? É isso? O Magneto, sei lá. Ele seria o Malcolm X, que não queria que os negros se misturassem. E o Martin Luther King seria o Xavier, que quer a igualdade social. Falando com expertos com X aí em gibis, disseram que tem uma grande tendência a isso mesmo. Genial, né? Colocar num gibi sociologia e filosofia. Sim. Fiquei até com vontade de ler mais sobre os X-Men. Então, nunca vai haver uma coisa única e terminal. Com certeza. O que você diria sobre as mulheres de Atenas, professor? Então, nessa música, o Chico começa com uma expressão do imperativo. O imperativo, porque assim, nós temos 3 modos verbais. O indicativo, que é certeza, estou aqui com a Lidiane. O subjuntivo, talvez eu vá ao shopping. E o imperativo. Para mim, o mundo hoje é imperativo. Então, o grande Chico já via isso. Por que imperativo? Porque você pega o ketchup e está lá, rasgue. Nunca dá para rasgar, mas está lá. Né? Na bolacha está puxe, acesse, matricule-se e tal. Então o Chico vem com uma música que as mulheres de Atenas são únicas e as demais são menos. É machista essa música? Mire-se no exemplo daquelas mulheres. O pronome aí tem uma força muito grande, daquelas dá uma ideia distante. Né? Porque você tem o este, esta, isto aqui, o esse, essa, isso aí, aquele, aquela, aquilo lá. É um bom posicionamento esse, né, para você usar. Tanto que falam que o Renato cantava que país é este quando ele estava feliz ou perplexo. E esse aí, ó, porque eu tô fora já. Ele mudava em alguns shows. Vida. Legal, né? Que país é este? Este aqui em quem ainda acredito. Vamos lá? O Brasil é o país do futuro, né? Aí ele falava, que país é esse? Estou enjoado. Não quero mais. Como o grande Cazuza, né? Que fez... depois doente e tal, o Brasil mostra a tua cara. Mas antes ele fez Pro Dia Nascer Feliz, amando o país, né? E depois criticando no outro Rock in Rio de 91. Então, mire-se é chamar a atenção. Mire-se você, porque a mulher, ela vai mirar o quê? Visar. Ela sempre está se mirando no espelho, não é? Sim. Vocês têm no celular, sei lá, um espelhinho, não é? Alguma coisa assim, para se mirar. A mulher é uma miragem, para um homem que é romântico e acha a mulher formosa sempre, de qualquer maneira, como eu acho. Então, o mirem-se dele é genial. Por que não pôs atentem? Olhem, prestem atenção. Não, mirem-se. Mirem-se, né, a si mesmas, no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Só que são mulheres que esperam seus maridos, que vão à guerra. A metáfora aí, Lidiane, pode ser a guerra do dia a dia. Então a mulher acorda, principalmente a geração antiga. Essa música do Chico poderia ser machista hoje. Que a mulher não vai ficar esperando o marido voltar, tricotando ou esperando com serviços de dona de casa, né? Ela vai querer também o seu espaço, que ainda falta muito, salário desigual, acho uma grande sacanagem. Poucas professoras em escolas particulares. Poucas professoras, pode reparar, né? A maioria professores, faculdades também, dependendo do curso. Então, a mulher vai chegar e vai falar assim, vou me mirar no exemplo de alguém que foi mulher, mas será que essa mulher é única? É intocável? É a guerreira de Atenas? Então, do que serve? Da força que todas têm, da luta pela qual todas sobrevivem. Criar os filhos, sim. Elas queriam poder fazer as duas coisas, por isso que, na meu ver, elas vivem total crise existencial, né? Total não, alternam, choram, né? Marina Colasanti fez um bom texto nisso também, caiu na Unesp, e choram alterando porque de medo de perder alguma coisa, perder aquele chão, de medo do filho que vai trabalhar, do filho que vai para a faculdade, é uma eterna busca. Então hoje não caberia só os guerreiros partindo, mas a sobrevivência de tudo, dos filhos, da família e de tudo mais. Eu acho genial quanto a isso. Atenas ele usou como Grécia, força, Olimpo, deuses, né? Mas é muito boa. É um texto atual ainda, com certeza, né? Agora, professor, Caetano Veloso, Esse Cara. Essa é muito boa. Essa letra também é genial. Muito boa. E as feministas de plantão ficaram muito bravas com o Caetano, né? Porque o Caetano, ele fez uma música de uma mulher submissa. Fuvest 97, essa canção. Foi lá que eu comecei a ver com mais atenção, porque eu tive que fazer a prova com os alunos. Na verdade, o Caetano fala de uma mulher submissa. Ele não generaliza.
Então esse cara tem me consumido com seus olhinhos infantis e o rosto de um bandido, uma coisa assim. Então alterna o infantil e o bandido, né? Que é o que as pessoas querem no amor, né? A ingenuidade e a malandragem. Todo mundo procura um pouco isso em outra pessoa. Meiguice e ao mesmo tempo uma explosão, né? Tentar decifrar o olhar enigmático de alguém, principalmente das mulheres, né? E com seus olhinhos infantis e um rosto de bandido, tal, ele está na minha vida porque quer e eu estou para o que der e vier. Então o que ele fizer comigo eu aceito, essa mulher submissa vai aceitar, né? Mas aí a grande parte que suscitou problemas para Caetano, né? Ele é quem quer, ele é o homem, eu sou apenas uma mulher. Então os artigos aí, eles têm um recurso linguístico impressionante. Ele é o homem, é o total, é o poderoso, está acima de tudo, pode tudo, é quem quer. Eu sou apenas uma mulher, eu sou uma qualquer. Então você imagina uma mulher que se identificou com isso, não é? Agora eu lhe pergunto, essas mulheres transformando-se em frutas, ou aceitando propaganda de cerveja com corpo, né? Você não acha também que elas se submeteram, né? Elas quiseram. Elas se submeteram a se tornarem artigos indefinidos. Exato. Você falou tudo agora. Né? Objetos, não são sujeitos de suas ações. São objetos de suas ações. Né? Por exemplo, Lidiane, eu vou à banca, eu vejo as capas das revistas. A podridão do padrão. As mulheres têm que ter o corpo da mulher que está em moda. É uma grande sacanagem com a mulher isso. Entendeu? Emagreça 10 quilos em um mês, eu fiz. Veja como Juliana Paz perdeu não sei o quê. Pô, essas pessoas têm profissionais ao lado delas. A mulher é avisada que vai sair numa revista de nu masculino, sei lá quantos meses antes. E aí ela vai se preparar numa academia e ainda tem um Photoshop a seu favor. E tem mulher que vai nesse barulho, né? Por exemplo, você quer ver uma mulher que eu admirei quando eu soube da notícia dela? Tati Quebra-Barraco. A Tati Quebra-Barraco, eu falo isso, os alunos ficam loucos. Ela fez aquela música, aquele palavrão que eu não posso falar aqui, porque, do fogão, né? Porque ela queria chamar a atenção mesmo e entrar na mídia. Porque ela via no morro estupros, desigualdade. Um dos namorados dela queria que ela mantivesse relações com ele e com seus amigos, usando-a coletivamente, sexualmente. Ela falou, não, eu vou dar um basta nisso. E ela foi ao Provocações do Abu Janra, né, na Cultura, que eu aconselho todo mundo a ver às terças-feiras, 23h30, é excelente. Ela falou assim, ó, e não adiantou muita coisa, eu sou avó aos 31. Eu fui mãe aos 19, né, e minha filha, como é que é? E minha filha de 12 teve nenê agora, de 13. Teve nenê agora, eu sou avó com 32 anos. Mas ela foi uma pessoa que ela gritou pelas mulheres. Então, por que nós temos essas mulheres que destoaram e disseram, não, eu vou buscar outro caminho. Eu não sou a capa de uma revista. Eu sou uma mulher, né? Uma lutadora, uma que quer igualdade. Dia da Mulher, sim senhor, não tão comercial porque tem uma história de 8 de março de 57. Né? Sou uma mulher que vou buscar a igualdade salarial. Uma vez eu conversei com uma mulher, Lidiane, ela trabalhava numa empresa, ela não sabia quem contratar. Ela falou assim, se eu contratar uma mulher, tem uns problemas femininos todos os meses e que vão me encher o saco. Brigou com o namorado, vem insuportável trabalhar. E homem vai achar que eu quero ser superior. Quem que eu contrato? Olha que dilema de uma mulher mesmo confessando pelo que ela estava passando. Então, são várias mulheres e a gente não consegue ver uma. Eu brinco, né? A mulher fala que homem é tudo igual, né? E por que se escolhe tanto, então? Né? Até para casar. Não vejo isso, ninguém é igual. Direitos iguais, mas são seres totalmente diferentes. Não dá para acompanhar. Almodóvar, Pedro Almodóvar, cineasta espanhol, me ajudou a ver um pouco. Com filmes como Fale com Ela, Tudo sobre Minha Mãe, né? Chocolate, que não é do Almodóvar, eu gostei muito, né? Mulheres de Plantão, tem o Johnny Depp no filme, né? Novinho ainda. Então esses filmes me ajudaram a entender um pouco, entendeu? Aí por esse lado. Agora, muitas se fazem submissas. Muitas quiseram ser, não sou o dono da verdade, estou só dizendo as pessoas que eu observo, entendeu? Não estou dentro do universo feminino, não sei resgatá-lo e decifrá-lo, que talvez seja o grande desafio masculino, né? Decifrar esse universo. Se fazem submissas porque muitas vezes é mais cômodo, inclusive. Sim, e vou lá e sou a capa da revista. Eu vou emagrecer por saúde. Vou fazer um regime louco, eu vou cair anoréxica ou doente. Vou fazer um regime
Por exemplo, não dá para eu fazer um regime para Páscoa rapidamente para pôr aquele biquíni e fazer rapidamente aquela tatuagem, aquele piercing e tudo mais, porque fulana da novela tem. Eu vou fazer para o próximo verão. Eu vou arrumar profissionais, contratar, vou me cuidar, vou mudar a minha alimentação, porque todo mundo tem que procurar uma nutricionista, né? As pessoas pensam que é só quando tem problemas, não os teriam se tivesse procurado as nutricionistas, né? Como dentista, como psicólogo, profissionais do ramo, e vou me tratar quanto a isso, né? Para ter o padrão, não, para ter o que é padrão para mim, não é? Eu falo, essa geração, os homens também, eu não seria esse homem bombado, né? Quem quer me olhar se eu tivesse 18 anos hoje sem bombar? Eu joguei futebol uma vez com um aluno que ele saiu correndo do gol e falou, preciso tomar um remédio agora. Na verdade era uma bombinha para ele manter aquele corpo que ele estava instruído por uma determinada academia, um professor e tal, e ele mudou realmente o seu corpo. Diz ele que a consequência foi um harém, mulheres. Não sei, Lidiane, de falar se é verdade. Bom, professor, terminando ainda o assunto das músicas, nós falamos de 2 homens, Caetano Veloso e Chico Buarque, cantando as mulheres. Agora falar de uma mulher cantando as mulheres. A Rita Lee gravou Cor de Rosa Choque, né? Excelente. O que você diria sobre essa canção? Num ano polêmico. Primeiro que você tem que ver que é uma mulher também que é diferente, né? A Rita Lee, ela deu uma entrevista que ela e Roberto Carvalho moravam em apartamentos diferentes. Eu achei genial isso. Próximos, acho que lado a lado, num determinado prédio no Rio, ou São Paulo, não lembro agora, e ele se ligava e falava, quero te ver hoje. Aí aquela transformação de roupa, maquiagem, vinho, namoro e tudo mais, e cada um ia para sua casa, né? Sensacional. Então você vê que nem todo mundo quer dormir em conchinha. Cada um na sua casa. E assim ela compunha, né? E tinha suas ideias. Questionada mais ainda, a Rita Lee disse, eu não quero que Roberto me veja drogada, não quero que ele adentre o meu banheiro, a minha intimidade, a coisas que são só minhas. Então Roberto na casa dele e eu na minha casa. Depois que vieram os netos, não. Aí parece que ela, nasceu o filho do Pedro Lee, ela começou a ficar mais próxima ao Roberto também em casas conjuntas. Só na dela, na dele, na dos filhos, os filhos acampando a dela, como ela disse. E o Cor de Rosa Choque é um chute assim nos homens na década de 80, né? Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, é o grande dilema da humanidade. Há um médico baiano que quer o fim da menstruação, né? Acho genial, pena que eu me lembro o nome dele agora. Mas ele quer o controle da natalidade, ele é a favor do aborto, ideias bastante polêmicas. E a Rita Lee sempre teve, em Pagu também, né? Em Pagu, que ela fala que nem toda brasileira é uma nádiga, né? Ela fala mais no popular, para rimar até com corcunda, e ela fala sobre tudo isso. Então ela é uma revolucionária quanto a isso, não teve medo de falar, não teve medo. Eu creio que muito homem nem vê a Rita Lee como mulher ideal, mas a inteligência dela é que seduz. Por exemplo, eu acho linda a Fernanda Montenegro aos 84, mas eu vejo uma beleza da Fernanda Montenegro de Central do Brasil, de Olga, de O Dono do Mundo, de Vó Manuela em Riacho Doce, né? Da Nossa Senhora Aparecida de O Alto da Compadecida. Eu sou fanzaço dela. É um dos meus ídolos, Fernanda Montenegro. E ela diz que nem dama do teatro ela quer ser nada e que ela é uma mulher. E que viveu com o Fernando Torres até por achar que você tem que ser cúmplice de alguém. Então a Rita Lee chutou tudo, mas continuou com o Roberto Carvalho e mostrando uma união e ao mesmo tempo um grito de liberdade da mulher. Então Rosa Choque, não provoque a Cor de Rosa Choque. E isso, eu acho, Lidiane, levou o homem com o tempo a usar até rosa. Eu acho uma cor maravilhosa. Tenho camisas rosa. Quando eu vou dar aula, algumas pessoas falam, cor de rosa, até hoje. Uma bobagem, né? Tem isso até hoje. Eu já usei tamanco. Eu morava em Santos, era moda com 14 anos usar tamanco. E o tamanco não me afeminizou e nem mudou o meu comportamento perante isso, né? Mas são modismos também, mas o dela não. O dela é um grito, mulheres venham comigo. Como grandes revolucionárias, né? A própria Zilda Arnes, né, que brigou pela desnutrição no Paraná, é uma guerreira. Então são várias mulheres que nós temos assim, bastante batalhadoras por seu espaço. Por falar em mulheres, só para a gente encerrar, falar da última delas neste programa, Simone de Beauvoir, que tem umas frases maravilhosas. Genial. Citar algumas delas aqui, eu queria que você comentasse. Não se nasce mulher, torna-se.
Essa é uma frase bastante polêmica, né? Você tem que ver que isso está no livro Segundo Sexo, de 49. Então, uma mulher após a Segunda Guerra, vivendo com Sartre de uma forma já moderna, cada um tendo seus relacionamentos, não estou dizendo que seja padrão ou certo. Estou dizendo que para ela, para a época, é muito moderno, ao ponto de chocar a sociedade. E amigos que se afastaram dos saraus de Sartre e Simone de Beauvoir, né? E curiosamente, Lidiane, em 84, 83, por aí, uma empresa de ônibus de São Paulo colocou essa frase homenageando a mulher na semana, no mês de março todo, atrás do motorista, nos ônibus. E uma FM de São Paulo perguntou a um motorista: o que você acha dessa frase? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ô, cara, não vou virar mulher não, eu sou homem até morrer. Aqui é cabra macho, aqui é homem, né? Preocupado. Ele nem entendeu. Eu creio que o que a Simone quis dizer é assim, que os afazeres que aparecem ao nascer menino e menina, os afazeres e a criação é que vai mudando. Eu sou de um tempo, Lidiane, bastante machista. Volta e meia, meus tios, algumas pessoas conheciam, pedia para o garoto mostrar o pipi em reuniões. É ridículo, não é? Agora, você consegue imaginar um pai falando para a filha mostrar a poderosa em público para alguém? Né? Não. Então, o machismo surge enraizado nos lares. Né? Mas não, as mulheres... Dirigir, até hoje fazem essas brincadeiras. Eu assustei, Lidiane, não tenho vergonha de falar, quando eu vi mulher jogando futebol. E quando eu vi homem jogando voleibol. E mais ainda, mulher agora no UFC, né? Opa, pilotando automóvel, Fórmula 1. Né? Luta, o UFC sempre foi muito feliz, é verdade. Então nos chocou isso, falou assim, a nossa geração, nossa, olha isso. Eu falo que se o Drummond fizesse quadrilha hoje, só porque é hétero relacionamento, teria até problemas, entendeu? Que seria João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Né? Lili, hashtag chateada, eu brinco, né? Então, Lili não está com ninguém. E a Lili que se dá bem no final, né? Então, hoje seria assim, ó, homem com mulher, quadrilha, né? Alguma coisa assim. A Simone de Beauvoir veio quebrar isso aí. Quebrar. Gente, vamos, nós vamos à luta. Vamos. Você vai aceitar sim, cabresto? Você não vai se posicionar? E ontem eu via uma palestra de um cara falando, anteontem, de um cara falando que o homem ainda é o poder da palavra em casa. A meu ver, foi muito infeliz. Há muito tempo não é. Entendeu? A mulher cuida do dinheiro, do orçamento. Tem muito mais bucha, entre aspas, para a mulher. Porque elas estão trabalhando e conseguindo ainda manter a casa. Tanto que a Simone de Beauvoir, própria, da qual falamos, diz que é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. Somente o trabalho poderá lhe garantir uma independência concreta. E eu sou apaixonada por essa frase. Sem dúvida, em todos os aspectos. Mas aí que eu te falo, ainda falta o salário. A engenheira tem que ganhar igual. A professora não tem essa. Quando eu fui fazer letras, Lidiane, rapidamente, havia na minha sala eu e outro cara. E as demais eram mulheres. Aí eu comecei a conversar com algumas. Por que você está fazendo letras? Porque eu fiz magistério. E agora eu vou fazer letras para dar umas aulinhas para distrair. Porque eu vou casar. E meu marido falou, aí você pega umas aulinhas para se distrair. Eu falei, distrair com aulas? Você vai contrair. Mais que a dor do parto. Você vai ver como você vai ter vários filhinhos para você contrair. Aí ela brincou, falou, você acha sério? Eu falei, não há distração. E outra, você tem que se posicionar como a melhor professora, pedagoga, diretora, consultora, psicóloga. Né? Nós temos em Bauru a secretária de educação, que eu admiro, Vera Casério. Minha amiga, eu creio que ela vai arrumar a educação cada vez mais. Então, as mulheres... você viu a história da Dilma. Eles falavam presidenta porque era um marketing, para você lembrar toda hora que era mulher. Quando ela assumiu, ela não ligou mais para falar em presidente ou presidenta, que tanto faz mesmo. Né? Então, é o trabalho mesmo, ela está perfeitamente certa, ao meu ver. Mas tem que lutar por igualdade salarial. Igualdade salarial mesmo. Ela é gari. Ela é doméstica, é menos. Aquele cara é menos. Não, isso não tem. Não tem isso. Nós devemos respeitar, entendeu? Todas as pessoas. E as mulheres têm que ter o salário igual. Eu não me vejo como um atendente de um fast food, alguma coisa, ganhando menos. Se eu souber disso, eu gostaria de denunciar. Porque eu acho um absurdo, entendeu? É mulher, mas ela sabe o que faz. Há mulheres discriminando mulheres.
muito isso, né? Então elas vão aceitando isso, não pode. Tem que lutar contra e tentar brigar. Marcha das Vadias, uma coisa forte pelo nome, mas foi essa a ideia, impressionar. Tinha vadias, tinha pessoas que estão sendo tratadas como tal. Então tem que chegar e falar assim, ó, acabou, é assim, vai ganhar igual sim. Vão contratar mais mulheres para determinadas profissões. Meio político, quantas você tem? Deputadas, poucas que se destacam. Apresentadoras de TV, mais até, pau a pau. Mas no meio técnica de futebol, não vejo a hora de ter uma. Acho até que já teve. Aqui em Bauru teve a dona Cidinha lá do Beija-Flor, que foi percussora. Mas eu acho que tem que ter mais. Tem que ter mais sobre isso. Esse é o professor Sinuê Daniel Preto, professor de língua portuguesa aqui da cidade de Bauru. Rapidinho, professor, algumas dicas de filme sobre mulheres. Você já comentou sobre Chocolate e Pedro Almodóvar, né? Chocolate, Fale com Ela, Tudo sobre Minha Mãe, Frida. Frida tem que assistir, Frida Kahlo tem que assistir, né? Olga Nacional, né? Aquela menina, Camila Morgado. Tem que assistir a esses filmes e procurar saber. E livros, como a gente falou, Segundo Sexo, né? Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus é um livro curioso, né? E creio que pesquisar sobre isso e ler. E mandar carta para o jornal, mandar carta para revistas, entendeu? Sair que é só um padrão de beleza, mulher. Mulher não é e não pode ser isso, um padrão. Mulher tem que ter as leis que formam o padrão, né? Não aceitar o padrão que já vem pronto, de alguma forma. Quebrar isso. Dicas para reflexão, hein? Desse dia, desse mês internacional da mulher aqui na TV Câmara. Professor, obrigada imensamente pela presença, por todos os esclarecimentos, esse bate-papo super agradável. Estou convidado a voltar aqui novamente. Eu que agradeço, muito obrigado. Um excelente mês para a mulher, para o homem, que consigam conjuminar, né? Tem um conto sul-africano, né? Que era um ser único, e aí Deus espirrou, e o homem e a mulher eram uma estrela. E Deus espirrou e essa estrela partiu. E partindo, essas partes da estrela estão à procura um de outro. Essa protuberância masculina e esse vácuo feminino, essa lacuna feminina, tentam se encaixar. Tomara que consigam se encaixar, né? Aquele abraço com laço, sem espaço, né? E que encaixe, que volte a ser uma estrela. Vamos ver. É uma coisa que não é fácil, né, Lidiane? É uma batalha diária, né? Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também. Posso deixar meu e-mail? Lógico, fica à vontade. É prof, né? Sinuê, S-I-N-U-H-E, @gmail.com. Se alguém quiser mandar texto, chamar para palestra, alguma coisa, profsinuê@gmail.com, que é um prazer até falar sobre língua portuguesa, sempre. Feito, professor. Muito obrigada mais uma vez. Agora sim, agradeço a sintonia aqui conosco. Até a próxima.